Ele é E um ator... conseguiu ficar mais feio ainda com essa maquiagem. Ele diz o seguinte, que ele é um ator estranho. Sim, ele é um ator estranho, né? Ele não faz qualquer papel, não faz um papel de um papai bonzinho, de um executivo, não. Ele sempre vai fazer essa coisa mais durona, assim, né? Só que ele é um bom ator, ele é um excelente ator. Muito bom Ele ator, tem uma voz maravilhosa, né? Isso. E aí ele elogiou muito o Banks e eu concordo plenamente. Rick Berman também elogia muito o Banks, falou que o conceito é fascinante e aqui eu concordo plenamente com ele. Muito technobabble. Principalmente nas cenas entre O'Brien e Jadzia, technobabble para mais de metro, assim, que tu fica... não estou entendendo nada do que vocês estão falando. Né? Então, eu acho que é um grande defeito que a nova geração tem, né? De ter o excesso de technobabble. E uma coisa que em Deep Space Nine eles sempre procuraram evitar, né? O Ira Stevenberg tinha pavor de technobabble. Então tem muito dedo dele assim de não ter nos roteiros esse jargão. O technobabble é um jargão tecnológico, pseudocientífico, né? E ninguém consegue entender o que é, né? Reverter a polaridade dos escudos e tal, coisas desse tipo, assim, né? Mas que de certa forma ajuda também, né, a resolver esses pepinos aí que tem na série, né? Não sei se os caras fossem explicar, talvez uma forma talvez não fosse tão legal, né? A gente tivesse que estudar física também, sei lá. Ficaria inverossímil, né? Discovery tem muito technobabble também. Tem. Vai assistir Ira Stevenberg. Aqui temos o nosso especialista em westerns, né? O Ira Stevenberg diz o seguinte: gostei muito do episódio, achei bem legal, ok, mas não é nenhum meu ódio será sua herança. Eu achei curioso ele fazer essa referência. Uhum. Realmente não tem aquela pegada fantástica assim. Tá. Pô, cara, você tá falando de um dos maiores westerns, né? Pois é, pô. A gente consegue ver, filme, né? Aí é difícil chegar lá. Difícil. Não tem como comparar, né, gente? Ele tá no top 10 de western de todos os tempos, pô. Tá. E uma outra coisa, que daí, isso aqui eu acho também bem legal desse episódio, esse pequeno detalhe, que é uma definição de federação que o Sisko dá. Uhum. Porque aí, se tu for parar para pensar, tu vai analisar toda Star Trek, toda a série clássica, a série clássica nem se fala, né? Na nova geração e Deep Space Nine até agora, nunca há assim, exatamente uma definição esquemática, né? De dizer ponto por ponto o que é a federação. O que é essa tal de federação, né? Para que serve essa federação? Como que ela se estrutura, né? Qual é o papel da Frota Estelar? Quem é que controla a Frota Estelar? Tá, a presidência, né, da federação, mas tem um parlamento, né? Como é que funciona? Tem um conselho da federação, isso é o parlamento, e aí nunca se sabe direito, e também como é que os planetas funcionam dentro, eles têm, qual é o grau de autonomia de um planeta dentro da federação? Ele pode sair da federação no momento em que ele quiser, né? Isso, coisas que ninguém sabe. E aí o Sisko vai dizer que a federação, né, ele vai explicar para o Shella, né? A federação são centenas de planetas que se aliaram buscando benefícios mútuos, científicos, culturais e defensivos. Uau! Então não é uma aliança militar, né? Quer dizer, de certa forma, sim. O defensivo vem só no final, né? Uhum. Mas isso me chamou a atenção também, quando eu assisti hoje, né? Eu assisti hoje novamente esse episódio, e hoje isso me chamou a atenção porque o Picard e na nova geração geralmente se menciona, né, que a federação tem a função de possibilitar, né, o intercâmbio cultural, o desenvolvimento científico, e apesar de na prática a gente perceber esse lance da defesa, né, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi, né, mencionando que a federação tem esse cunho defensivo também, né? Que você matou a charada, né? É uma aliança também, né, militar. Mas é que assim, aí esse debate sobre a natureza da federação
e da Frota Estelar é muito interessante, porque se a gente pegar os filmes do... O Roddenberry não gostava nem um pouco, ele batia de frente com o Nicholas Meyer, Nick Meyer, que dirigiu A Ira de Khan e dirigiu a Fronteira, a Terra Desconhecida. Né? E o que o Nicholas Meyer... Vejam qual é o aspecto da Enterprise e dos uniformes no primeiro filme. E aí o Nicholas Meyer assume a partir do segundo filme, aí se coloca aquele casacão militar, né, e a Enterprise vira um submarino. Porque a visão dele, isso ele já deixou evidente em falas dele, ele vê como um submarino, né, a Enterprise. Ou seja, ele tem uma visão completamente militarista. Né? E aí isso a nova geração vai refutar. Né, porque a Enterprise da nova geração não parece um submarino, ela parece um hotel de luxo. Não é verdade? Uhum. Mas daí eu penso, claro, em certo aspecto tem que ter militar, por quê? Porque existem potências, né? São as externalidades negativas. Tem Romulanos, tem o Império Klingon, tem os Breen, tem os Cardassianos, que estão ali a qualquer momento. Se tu não tiver uma linha de defesa, eles vão atacar a Federação. Então tu precisa ter defesa. Né? Mas eu acho que a defesa é só como um fato, digamos assim, é um fato obrigatório, porque, cara, tem os outros caras ali que são belicosos, a gente vai ter que se defender deles. Nós nunca vamos atacar, mas a gente está preparado para a defesa. Né? E o científico, né, e o cultural, o diplomático, né, eu acho que tudo isso vem antes, precede. Né? Porque daí também o Ber falou uma coisa interessante sobre a visão do Ber e Berman, né? O Ber falou sobre o Berman. Ele disse que o Berman considera, para ele, a federação é uma aliança comercial. Está errado também. A federação não tem dinheiro. Faz trocas comerciais, evidentemente, porque nem tudo que a federação precisa tem dentro dos seus planetas, né? Então precisa fazer. E aí como é que funciona também? É o que os economistas discutem, né? Lá o Manu Sadia, no seu Treconomics, né? Discute como é que funciona as trocas comerciais tal da federação. Mas é tudo que nunca é explicado dentro da série, né? Aí sempre é um pensador, um autor que tem que ficar fazendo ali a sua especulação. Mas então eu achei muito legal isso. De certo modo, Star Trek criou o que também Star Wars depois acabou criando, que é essa coisa de um universo compartilhado com várias mídias, né? E que você precisa ler coisas fora daquela mídia que você assiste para entender totalmente. Hoje em dia isso está muito comum, né? Nas séries, nos filmes. Tem filme no cinema hoje em dia que se você não assistir um vídeo antes ou ler um post de internet, você não vai entender. Os caras fazem um negócio articulado mesmo. Mas em Star Wars, como é que funciona? Os livros são canon? Não, né? Sim, alguns são. Você tem duas linhas. A Legends, que não é canon, e tem os livros e outros quadrinhos também que são canon. Agora, e tem uma coisa em Star Wars interessante. Algumas situações Legends depois viraram canon. Em relação a Boba Fett, por exemplo, em relação a alguns personagens que se tornaram muito importantes ao gosto do público, eles pressionaram para que passassem para o canon e não ficassem apenas num universo paralelo. Quanto em Star Trek, geralmente mais os filmes e as séries, né? Star Trek é canon somente o que está na tela. Isso é a diretriz lá da Paramount. E a série animada, a primeira série animada, né, ainda fica assim meio... Pois é. Ou não imagina, cara, tem cada livro fantástico, romance fantástico, Star Trek não é canon, e a série animada é canon. Pô, é difícil de engolir, né?